Bom, já aconteceu de estar numa daquelas reuniões assim, intermináveis, e alguém solta uma sigla em inglês que ninguém ali faz a menor ideia do que significa. Uhum, nossa, clássico. E todo mundo balança a cabeça, né? Exatamente. Todo mundo concorda com aquela cara de extrema competência. É o pavor de ser a única pessoa na sala que não está entendendo nada. É o medo de ficar para trás. Isso. Ou pior, de não estar entregando o resultado que esperam. Isso faz a gente criar essas pequenas mentiras de convivência quase no piloto automático. A gente sorri, concorda e finge que está tudo sob controle. E olha, isso é um mecanismo de defesa incrivelmente primitivo. O cérebro humano é tipo programado para temer a exclusão social acima de quase qualquer outra coisa. Nossa, sério? Acima de tudo, praticamente, porque no nosso passado evolutivo, ser expulso da tribo significava a morte certa, sabe? Então a gente desenvolve essa necessidade visceral de performar sucesso para sentir que pertence ao grupo. Total. E é por isso que o nosso mergulho de hoje vai direto no nervo exposto dessa questão. A gente vai desossar uma análise fascinante que pega um conto bem antigo para expor uma verdade, assim, bem brutal sobre a nossa cultura atual. Um conto que tem um espelho perfeito para hoje em dia. Perfeito. A história envolve um príncipe, uma multidão de pretendentes e um detalhe que muda tudo, que são sementes estéreis. E a nossa missão aqui não é ficar analisando contos de fadas, claro. Claro que não. É usar essa narrativa para entender por que a pressão por produtividade empurra tanta gente para a fraude. E, principalmente, como a gente pode tentar aplicar a honestidade nua e crua nos dilemas do cotidiano moderno. E o que torna essa reflexão tão atual, tão essencial para quem está ouvindo a gente, é que ela reflete essa era do finge até conseguir, né? O famoso fake it till you make it. Nossa, o lema do mundo corporativo. Total, onde a aparência do êxito é muito mais recompensada do que a integridade do processo. E a história que a gente vai desdobrar capta direitinho a essência de por que mentir virou uma ferramenta de sobrevivência tão tentadora. Então, vamos montar o palco dessa história para quem nos ouve entender bem o tamanho do problema. A premissa é o seguinte: um príncipe precisa escolher com quem vai se casar. E para isso, ele faz um teste bem peculiar. Muito. Ele convoca as jovens do reino e entrega uma semente para cada uma. A tarefa é, na teoria, muito simples: cultivar a semente, cuidar dela por um tempo e voltar para o palácio com a flor que brotar. Quem trouxer a flor mais bonita, ganha. Só que tem uma pegadinha aí, né? Uma pegadinha enorme. O príncipe esconde um detalhe sádico ou genial, dependendo de como se olha. Todas as sementes que ele distribuiu foram fervidas antes. Ou seja, elas são biologicamente estéreis. Exato. É absolutamente impossível que qualquer coisa brote dali. Nenhuma chance de sucesso botânico. O fracasso da tarefa está programado desde o minuto zero. E é aí que a natureza humana entra em cena e a coisa fica interessante. Fica tensa, na verdade, porque no dia do retorno ao palácio, quase todas as pretendentes aparecem lá exibindo flores magníficas, exuberantes de todas as cores. E a gente sabe que isso era impossível. Claro, elas olharam para a terra vazia nos vasos delas, sentiram aquele pânico de não ter nada para mostrar e deram um jeito. Compraram flores no mercado, trocaram a semente, enfim, falsificaram o resultado. Elas resolveram o problema da pior forma possível. Isso me faz pensar instantaneamente nos bastidores das redes sociais hoje, ou nas empresas. É a mesmíssima coisa de uma startup que infla as métricas de usuários ativos para conseguir uma rodada de investimentos. Uhum. A pressão por entregar essa flor visível, digamos assim, é tão sufocante que a fraude vira o caminho de menor resistência. A analogia com as fraudes corporativas é simplesmente perfeita. E a mecânica por trás disso é fascinante se a gente parar para analisar. Como assim a mecânica? Assim, quando a cultura de um ambiente exige produtividade constante, aquela curva de crescimento que só aponta para cima o tempo todo, ela ignora a realidade básica da vida. Que é o fato de que as coisas dão errado às vezes. Sim, existem estações de seca, existem projetos que vão fracassar independentemente da quantidade de horas que a equipe trabalhou. Existem sementes que pura e simplesmente não germinam. E quando o sistema não tolera esse fracasso honesto, ele basicamente força as pessoas a inventarem essas vitórias falsas. É isso. O grande problema é que começa pequeno.
A pessoa maquia um relatório simples ali para não perder o emprego, ou usa um filtro super pesado na foto para não se sentir inferior aos outros. Uma florzinha falsa aqui e outra ali. Isso. E logo, essa falsa fecundação corrói completamente a identidade dela. Ela passa a viver para manter o personagem. E nossa, isso exige uma energia absurda, não é? Imagina o gerenciamento constante dessa mentira. É exaustivo. O medo de que alguém descubra que a raiz daquela flor não está conectada à terra, e isso nos leva à verdadeira protagonista dessa reflexão. A menina do vaso vazio. Exato. Porque no meio dessa multidão de jardins falsificados, tem essa jovem, de origem muito simples, que cuidou da semente com toda a dedicação do mundo. Ela regou, botou no sol, adubou, mas a terra continuou vazia. Como era o esperado. Como era o esperado pela biologia. E aí ela tomou uma decisão que beira a insanidade, se a gente pensar na lógica competitiva. Ela vai para o palácio e entra na fila, segurando um vaso apenas com terra, vazio. E a gente precisa tentar visualizar a carga psicológica desse momento, sabe? Deve ter sido aterrorizante. Muito. Imagina o peso de estar no centro das atenções, cercada por pessoas que parecem ter dominado a tarefa com maestria, e você é a única pessoa carregando a prova material do seu próprio fracasso. É a exposição máxima. Aos olhos da sociedade, da multidão ali que julga pela aparência, aquele vaso vazio é a imagem do incompetente. É o perdedor absoluto. Vira até motivo de deboche. E aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo um pouquinho. Pode fazer. Porque a reflexão propõe que a atitude dela foi heróica e a história termina com o príncipe reconhecendo a fidelidade e escolhendo ela. É lindo. É um final de conto de fadas. Vamos trazer isso para a brutalidade da nossa realidade moderna. No mundo corporativo, se uma equipe inteira está arredondando os lucros para cima, escondendo o problema na reunião de diretoria, e alguém decide ser o único a mostrar a planilha real. A planilha cheia de falhas. Isso, com metas não batidas, essa pessoa não ganha um reino. Na verdade, ela é demitida. Como é que essa filosofia de segurar o vaso vazio sobrevive a essa máquina de moer carne que é o mercado de trabalho? Essa é, sem dúvida, a tensão mais dolorosa dessa análise inteira. A realidade é muito dura. A curto prazo, a honestidade extrema pode, sim, custar um emprego, ou uma promoção, um negócio. A gente não pode ser ingênuo, né? De jeito nenhum, não há romantismo cego aqui. A questão que a análise traz é o custo a longo prazo e o pedágio cognitivo da desonestidade. Pedágio cognitivo. Gostei do termo. É porque manter um castelo de cartas erguido custa paz de espírito. Quando alguém escolhe não apresentar um número maquiado, por mais que a consequência imediata seja a humilhação, essa pessoa está preservando algo essencial. A própria integridade. Exatamente. A integridade e a confiança de quem realmente importa ao longo de uma carreira inteira. A dignidade humana não é um cargo que se ocupa, mas a retidão com a qual se opera quando o cenário exige sacrifícios. Eu fiquei muito surpreso e gostei demais dessa perspectiva, porque muda o foco do resultado visível para o estado mental da pessoa. É uma mudança de paradigma. É tipo morar em uma mansão maravilhosa, mas construída em cima de um terreno que está afundando, sabe? Contra morar numa casa simples com uma fundação de rocha pura. A vergonha de carregar o vaso vazio é aguda ali na hora, mas ela passa. E a ansiedade da flor falsa é permanente. Você nunca mais descansa. Exato. O vaso vazio é a prova irrefutável de que a lealdade ao processo foi mantida. E foi exatamente por isso que o príncipe fez esse teste. Ele não queria uma jardineira. Não era um concurso agrícola, né? Não, ele estava conduzindo uma auditoria de caráter. O cargo em jogo exigia governar pessoas, lidar com tesouros, com justiça. A lógica é implacável. A forma como alguém age diante de uma semente inútil revela como ela vai agir com o poder nas mãos. O que nos leva para um ponto crucial aqui. A mecânica do caráter nas pequenas coisas. As pequenas escolhas do dia a dia. Porque a gente tende a achar que grandes escândalos ou fraudes gigantescas começam do nada. A pessoa acorda num belo dia e pensa, sei lá, hoje eu vou desviar 10 milhões. Como se fosse um estalo, né? Mas não é. Não é. A realidade é que tudo começa com a troca de uma semente. Começa com algo tão pequeno que a pessoa consegue racionalizar de boa. Tipo, todo mundo tá fazendo? É só uma nota fiscal sem recibo, não machuca ninguém.
E eu queria trazer uma analogia aqui que não está no material original, mas eu acho que traduz perfeitamente isso. Manda ver. Sabe aquele conceito de dívida técnica em programação de software? Já ouvi falar, mas explica como funciona na prática. É assim, quando desenvolvedores estão com um prazo apertado para lançar um aplicativo, muitas vezes eles escrevem um código rápido, uma baita de uma gambiarra mesmo, só para fazer funcionar. Para bater a meta da semana. Isso, o app roda, a diretoria aplaude, flui bonita no vaso. Só que esse código mal feito gera essa tal de dívida técnica. Fica escondido lá na base. E uma hora a conta chega. Com juros. Meses depois, quando tentam adicionar uma função nova, o sistema inteiro entra em colapso porque a fundação estava corrompida. A desonestidade funciona igualzinho. A gente adquire uma dívida ética. A pequena mentira de hoje é o colapso do caráter amanhã. A neurociência apoia essa tua analogia de uma forma até assustadora, para ser sincera. Sério? Como assim? É por causa de uma coisa chamada neuroplasticidade. Quando uma pessoa conta uma mentira pela primeira vez, mesmo a mentira boba, a amígdala no cérebro dispara. Que é aquela central das emoções, né? Isso mesmo. Ela dispara sinais super fortes de desconforto. É aquela sensação de culpa, de suor frio, o famoso peso na consciência. Sei bem como é. Mas se a pessoa continua justificando essas pequenas fraudes, a amígdala vai se dessensibilizando. Ela literalmente para de disparar o alarme. Nossa, o cérebro se acostuma com a mentira. Exatamente, o cérebro se reestrutura fisicamente para tolerar aquilo. O efeito bola de neve é real e biológico. Quem troca semente hoje para vencer um concurso de vaidade está treinando o cérebro para fraudar um contrato no futuro sem sentir nenhum pingo de remorso. Isso traz um peso enorme para o nosso cotidiano, porque significa que o grande campo de batalha da honestidade não está lá nas manchetes de jornal. Está naquelas terças-feiras chuvosas, nas escolhas super banais. Aquelas que ninguém está filmando. Pois é. É fundamental que a gente traga isso para o chão de fábrica da vida. Aplicar honestidade no mundo moderno é muito menos glamouroso do que as pessoas imaginam. Sem dúvida, fica muito naqueles detalhes que quase ninguém vê. Como o quê, por exemplo? Ah, pensa naquele troco a mais que o caixa da padaria te devolve por engano. E você decide voltar lá e devolver o dinheiro mesmo sabendo que ninguém ia descobrir. Esse é um ótimo exemplo de uma escolha ética simples. Ou assumir para um cliente que um prazo foi perdido porque a equipe errou no planejamento mesmo, e não dar a desculpa de que o sistema caiu. A clássica desculpa do sistema. Ou culpar o fornecedor. Pois é. Ou até na faculdade, num projeto em grupo, você se recusar a colocar o seu nome se não produziu absolutamente nada. Nossa. Ou, voltando ao meu exemplo do início, é ter a coragem de levantar a mão naquela reunião cheia de termos difíceis e dizer: gente, desculpa, eu não sei o que essa sigla significa. Alguém explica? Pode parecer bobo, mas admitir a ignorância ali é apresentar o vaso vazio. Projeto lá na frente. E esse teu exemplo é perfeito, porque o caráter autêntico, ele se manifesta exatamente no escuro. Nenhuma daquelas pretendentes do conto sabia que as sementes eram estéreis. Elas achavam que as delas é que tinham dado errado. Exato, elas não sabiam que a regra do jogo era um teste psicológico. A virtude verdadeira é o que você faz quando a câmera de segurança está desligada, quando o chefe não está olhando. Se depende de plateia, não é integridade. É só gestão de relações públicas. Gestão de relações públicas, amei isso. É bem por aí. E isso nos leva a um ponto da análise que eu considero, sim, o clímax filosófico dessa discussão toda. Opa, vamos lá. Porque até agora a gente falou do impacto da verdade no indivíduo, né? Na neurociência dele, na paz de espírito. Mas a análise do texto base joga uma luz sobre como a honestidade não é só um escudo pessoal. Ela afeta os outros, então. Sim, ela é uma força ativa. O texto faz uma relação lindíssima comparando a honestidade com a luz. E isso cria uma dinâmica social muito, muito complexa. Como funciona essa analogia da luz? Bom, o texto busca em tradições milenárias a ideia de que a verdade é como acender uma lâmpada num ambiente sombrio. Ele argumenta que onde existe a mentira coletiva, rola uma sombra confortável. Aquela cumplicidade na fraude, né? Todo mundo finge e fica tudo bem. Exato, cria uma harmonia artificial. Todo mundo trapaceou, ninguém julga ninguém. Mas quando entra uma única pessoa carregando a verdade brutal de um vaso vazio, ela quebra essa harmonia. Sem precisar falar nada. Sem dizer uma palavra. A atitude dela acende a luz.
e a luz expõe a sujeira que estava ali escondida na sombra. Eu fico imaginando a figura do delator, sabe? O famoso whistleblower. É tipo entrar num quarto escuro que está sem limpar há meses, com todo mundo ali convivendo de boa com a bagunça. E aí alguém acende um holofote na cara de todo mundo. Pois é. A luz não ajuda só quem está segurando a lâmpada. Ela obriga todos a olharem para a sujeira. E a reação imediata, convenhamos, não é gratidão. É raiva. As pessoas se irritam, tentam apagar a luz na hora. É por isso que, em ambientes tóxicos ou corruptos, o profissional honesto é isolado muito rápido. Ele vira o chato, o ingênuo, o cara que não sabe jogar o jogo. É a defesa clássica do grupo. A pessoa honesta se torna uma denúncia silenciosa. A jovem do conto não precisou apontar o dedo e gritar para todo mundo: vocês compraram essas flores. Ela só precisou existir ali no meio delas com a terra seca. Isso. O simples fato dela segurar o vaso vazio provava que aquelas flores coloridas eram uma impossibilidade biológica. Ela desmontou a farsa de centenas de pessoas só por estar lá. E isso gera um incômodo visceral nos outros. Porque destrói o álibi moral deles, né? Eles pensavam que mentir era o único jeito. Aí vem alguém que não mentiu e assumiu o fracasso. A desculpa cai por terra. E isso responde uma dúvida que ficou na minha cabeça enquanto eu lia esse material antes da gente gravar. Qual dúvida? Eu fiquei pensando, ao denunciar a falsidade só com a presença, será que a pessoa honesta está condenada a ser, assim, eternamente solitária e incompreendida? Porque a dor de ser exilado do grupo é bem real. É um risco altíssimo. E a solidão pode sim ser uma fase longa desse processo. Mas a perspectiva que o texto deixa é cheia de esperança. Como assim esperança no meio desse isolamento? É que o incômodo que a verdade causa é muitas vezes o gatilho para uma transformação estrutural. A presença da honestidade ali, mesmo sem receber aplausos na hora, inspira quem está observando de fora, como o príncipe o fez. Ah, verdade, ele estava lá só observando a dinâmica. Sim, ela demonstra para a sociedade que um caminho justo é possível, que aquela história de que todo mundo se corrompe no final é mentira. Uma única pessoa íntegra destrói o mito de que a fraude é inevitável. Nossa, é muito forte isso. Uma única pessoa desmonta o sistema. E com o tempo, essa postura firme atrai a confiança real das pessoas em volta, formando aquelas fundações sólidas que você mencionou antes que não caem na primeira crise. É um impacto que vai muito além de ter nome limpo. É sobre mudar a frequência do ambiente ao seu redor. Bom, para a gente ir amarrando essa nossa conversa intensa de hoje, sem fazer aquele resumo engessado, claro. Vamos só repassar o caminho que a gente fez. Isso. A gente começou reconhecendo aquele pavor das sementes estéreis, a pressão massacrante por resultado que faz a gente querer comprar vitória falsa na esquina. Passamos por aquela tensão terrível de carregar o vaso vazio em praça pública, a coragem de abraçar o fracasso aparente para proteger a sanidade mental no longo prazo. Exploramos as pequenas mentiras, a mecânica da coisa toda. Aquela dívida técnico-moral que muda até o nosso cérebro fisicamente. A neuroplasticidade trabalhando contra a gente. E os exemplos práticos, né? Devolver o troco, dizer que não entendeu a sigla na reunião, não pegar carona no trabalho do colega. Aquelas escolhas silenciosas que definem quem a gente é no escuro. E terminamos entendendo que a honestidade pode ser uma luz que incomoda muito, mas é a única ferramenta capaz de desmontar um sistema corrompido de dentro para fora. O que resume perfeitamente a profundidade desse material. Exatamente. E para colocar um ponto final aqui, o material original sugere uma conclusão que eu achei poética e bem cortante ao mesmo tempo. Para deixar quem está ouvindo com a cabeça fritando um pouco, né? Com certeza. A grande lição não é sobre jardinagem ou recrutamento. É sobre a ideia de que a virtude tem uma fecundidade que é invisível para os olhos ansiosos da multidão. Aquela multidão que só quer ver resultado imediato. Isso. No final das contas, a flor premiada nunca precisou brotar naquele vaso de cerâmica. Ela precisava brotar e criar raiz na alma da jovem. E essa flor interna é blindada, ninguém de fora pode julgar ou tirar. Perfeito. Então fica a provocação para quem nos acompanha. Quando o trabalho, o projeto ou até a vida pessoal entregar uma semente teimosamente estéril na sua mão e o pânico do prazo bater na porta, o que a gente vai fazer, né? teremos a audácia de segurar o vaso vazio e bancar a nossa verdade?
Ou vamos correr para o filtro de rede social mais próximo só para mendigar aplauso de uma sala cheia de gente segurando flor de plástico? Fica aí o questionamento para a gente tentar responder todo dia.